Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite para você também que está nos acompanhando de casa através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Você que está nos acompanhando à distância, por favor, reserve uma jarra ou um recipiente com água para que seja magnetizado durante a nossa reunião. Vamos então ouvir uma página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham de seus lares. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 77. Pai Nosso. Pai Nosso, isso foi dito por Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir, para nós todos, o princípio e a finalidade das nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados num egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita da vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai Nosso, disse Jesus para começar, Pai do Universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente cheia de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos aqui juntos nesta noite. Agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa,
ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael e todos os demais abnegados trabalhadores que sempre estão aqui colaborando para a sustentação de todos os nossos trabalhos. Jesus, mestre amigo, nesse instante estamos elevando os nossos pensamentos a Ti. As boas vibrações já invadem esse salão e está chegando a cada um de nós, paulatinamente. Um grande bálsamo está aqui nos envolvendo e nós estamos agradecidos, mestre. Nossa reunião apenas está começando, mas já recebemos essa página de abertura para as nossas reflexões. Esse é o momento da prece, de nós estarmos elevando os nossos pensamentos, nos unindo a essas boas vibrações. E te pedimos, mestre, como sempre pedimos, para que a nossa reunião transcorra com o tempo. Te pedimos também, por favor, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona, e principalmente quando lembramos da sua grande misericórdia para conosco. Mestre amigo, por favor, toque a fonte do nosso irmão João, que oferecerá para nós as reflexões desta noite. Mais uma vez colaborará conosco, para que nós saímos daqui melhores do que quando chegamos, fazendo as reflexões, estudando o Evangelho, aprendendo e levando para o nosso cotidiano. Com certeza seremos individualidades melhores. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Ti, Jesus. Vamos ouvir o nosso irmão João? Boa noite, meus irmãos. Nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nós estamos estudando nessa noite a sequência do estudo que a Isis fez na semana passada, rigorosamente a sequência. Ela estudou o item 26 de provas voluntárias e verdadeiro silício, 26 e 27. E nós vamos estudar os itens, as perguntas 28 até 31. A última pergunta, o tema que foi apresentado para nós na semana passada fala de sofrimento, porque afinal de contas ninguém gosta de sofrer, né? Nem gosta de ver ninguém sofrer, né? E a última pergunta que foi feita, a pergunta número 27, que a Isis fez, disse assim: deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode, ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Chama-se isso de eutanásia, né? Muito comum, ainda existe, tem pessoas. Nós tivemos há pouco tempo um caso de uma pessoa que se suicidou, um escritor famoso aqui, utilizando-se de eutanásia. Ele gravou, e minutos depois ele recebeu uma dosagem de uma coisa, dormiu e desencarnou. Ele estava com uma doença incurável, não sei qual era, e ele ele gravou uma mensagem explicando o que ia acontecer com ele, e foi feito no hospital, foi feito aquilo direitinho dele. Só que nesse caso, ele suicidou. A eutanásia é diferente. Eu peguei uma definição do que é eutanásia, que vou ler para vocês. Você entende? O que é eutanásia? É a morte provocada pelo sentimento de piedade àquela pessoa que está sofrendo. A pessoa que está sofrendo muito sabe que não tem mais recursos, que não vai desencarnar, vai passar sofrendo. Eu passei por uma situação dessa com um irmão meu mais novo, logo depois de mim, já desencarnou há algum tempo e passou por uma situação terrível, muito complicada. E acabou desencarnando. Também era definitivo, no caso dele foi moeda. Então, a eutanásia é para aliviar aqueles sofrimentos daquelas pessoas. Então, nós vamos começar o nosso tema exatamente com as outras mensagens, que as outras 4 mensagens eram um espírito muito conhecido, a gente chamado São Luís. E São Luís era bastante
rigoroso, rígido, né? Ele ia direto. Ele era muito direto nas mensagens que ele passava. E também vai falar, logo na primeira pergunta que foi feita a São Luís, diz assim: o homem está agonizando, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado não tem esperança, ele não vai desencarnar. É permitido poupar a essas pessoas alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim, ou seja, fazendo a eutanásia para aliviar o sofrimento do indivíduo. Resposta de São Luís: mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar os pensamentos? A que extremos tenha chegado no moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua hora final não. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões, que são as respostas de São Luís. Bem sei que há casos que se pode considerar com razão como desesperados. O caso do meu irmão, por exemplo, né? Nós sabíamos que era, a situação dele não tinha mais retorno. Mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reaviva e recobra suas faculdades por alguns instantes. Já ouviram falar daquela lucidez da hora da morte? Todo mundo conhece essa história, né? Pessoas que às vezes estão em estado de coma, acordam do estado de coma por alguns segundos, ou alguns minutos e depois desencarnam. O que ele quis dizer aqui foi o seguinte: pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida ao moribundo pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito das convulsões da harmonia, daquelas convulsões que ele pode ter percebido e se arrependido de algumas coisas e querer comunicar isso com alguém, né? E quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento, né, que a pessoa teve naquele momento? Se você praticou eutanásia com ele fora de si, vai morrer e não vai ter chance de se comunicar ou transmitir aquilo que passou pela mente dele naquele momento definitivo. O materialista, que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Realmente. O que não é o nosso caso. Mas o espírito que sabe o que se passa além do túmulo conhece o valor do último pensamento. Eu desconfio, não tenho certeza. Eu tive um outro irmão, e esse meu irmão Oswaldo, eu não acompanhei o desencarne dele, não. Mas o outro irmão, que era muito ligado comigo, por sinal, já eram muito chegados bastante, os outros também, mas esse era gente da música comigo, também a gente tocava nas nossas rodas de choro, morava aqui. Esse, eu tive a oportunidade de, no Salgado Filho, acompanhar os momentos finais dele. Me foi permitido chegar perto, eu fiz uma oração com ele, fiquei um passo com ele, e eu senti que ele teve um alento, mas também não falou nada, e logo depois desencarnou. Então, mas o espírito que sabe que se passa além de tudo, conhece o valor desse último pensamento. Aliviai os últimos sentimentos, o mais que vocês puderem, por guardar-vos de abrigar a vida. Mesmo que seja em apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas para o futuro daquele moribundo. Não, é uma realidade. E ainda tem uma segunda pergunta, que é a 29, que diz assim: aquele que está desgostoso da vida, existem pessoas nessas condições, né? Mas não querendo abreviá-lo, não querendo praticar o suicídio, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de tornar a sua morte fútil? Aí São Luís, de novo, vai no ponto certo, diz assim:
quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a sua vida e, por conseguinte, há o suicídio intencional. Verdade. Ele quer transformar o suicídio dele numa coisa íntima, mas existem suicídios e suicídios. Ele queria auxiliar o país, enfim, sabe que vai morrer, então ele abrevia a morte dele, se suicida para auxiliar os outros, mas é suicídio. Né? Embora não seja de fato um suicídio, é o que o São Luís diz a respeito. O pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Simples pretexto para disfarçar a ação criminosa e desculpá-los aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir a pátria, procuraria antes viver para se dedicar à pátria. Né? Dedicar-se à defesa dela e não morrer, porque uma vez morto já não serve para mais nada. Não vai poder ajudar a pátria em mais nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil e enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida antecipadamente e sem pesar, se isso for necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, no caso, lutando pela pátria, anula o mérito da ação. Agora tem outra posição curiosa também, a número 30, que diz assim: um homem se expôs a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante. Acontece, né? Pessoas que se arriscam a vida para salvar a vida de alguém, sabendo que ele tinha muita chance de morrer arriscando a vida daquele jeito. Né? Sabendo que ele mesmo vai se convide. Isso pode ser considerado como suicídio? É interessante. Não havendo a intenção de procurar a morte, essa pessoa que está nessa condição não está se suicidando, porque ele não foi estar procurando a morte, está procurando salvar o outro e salvar a si próprio, apesar de que ele sabe que o risco que ele tem de morrer naquilo é muito grande. Né? Não havendo a intenção de procurar a morte, não existe suicídio, mas devotamente e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Ele era contundente. O São Luís era desse jeito. Todas as mensagens dele são assim, né? Mas quem pode ter certeza de que ele ia realmente morrer? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação para aquela pessoa que ele está tentando salvar, né? No momento mais crítico, não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela, muitas vezes, querer levar a prova da resignação até o último limite. E então, uma circunstância inesperada desviou o golpe fatal, quer dizer, cortou a chance daquela pessoa, né, de repente, passar por aquela prova e se arrepender de alguma forma, né? Muito importante para ele, né? Cortou, anulou aquilo. E a 31 diz assim, essa é para nós: os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, ele está tratando aqui dos espíritas, né? Não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros? Sim, resposta. Aí tem a resposta de São Luís. Esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente, sim. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. E moralmente, pelo exemplo que eles dão com a sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Por que eu disse antes de ler aqui, que essa é uma mensagem específica para nós? Eu tenho amigos que não conhecem a doutrina, não conhecem a religião
o Espiritismo não conhece nada, não tem a menor ideia, que escutou dizer que nós cultuamos a morte, que nós, o espírita cultua o outro, a vida espiritual. Nós não cultuamos isso. Nós só temos a certeza de que a vida espiritual é que é a nossa verdadeira vida. Não é essa que está aqui, essa aqui, esse espírito que está habitando esse corpo, que tem aqui o nome de João, já teve outros corpos em que habitou. Teve outras condições e vai ter outras lá na frente. Então a gente sabe que a nossa vida verdadeira não é essa vida física que tem a duração extremamente limitada. A pessoa, eu já estou com 80, mas tem gente que está desencarnando aí com 2, 3 anos de idade, não chega nem a isso. Vocês viram na semana passada um comentário, não foi semana passada, desculpa, foi um comentário do curso que a gente fez essa semana passada, acho que você não lembra disso, em que eu comentei um caso a respeito de uma menina, isso aconteceu, não sei se foi aqui no Rio ou em Niterói, com um médium que era dirigente de uma região de corrente fraterna, e ele teve um problema. Ele tinha uma filha de 8 ou 9 anos de idade que de repente, isso é um fato conhecido, que de repente essa filha adoeceu de uma hora para outra, e foi levada para o hospital e o médico nos disse: olha, lamento, mas essa menina só deve ter no máximo 48 horas de vida. Ele entrou em desespero, porque pai de uma criança, uma menina com 8, 9 anos de idade, sabe disso, e naquele dia tinha reunião no centro. E ele foi para a reunião, e na reunião ele, emocionado, pediu a espiritualidade que auxiliasse aquela criança a sobreviver, que a mantivesse com ele, que ele cuidaria, chorou, que ele cuidaria dela assim, até o fim, e que pediu, implorou mesmo. Ele era um excelente trabalhador espírita fantástico. Passou-se, ele foi para casa, terminou a reunião, foi para casa. No dia seguinte, o tocou o telefone no hospital, pediu que ele comparecesse urgente ao hospital. Ele foi para lá para o hospital. Quando ele chegou lá, que ele foi para saber o que a minha filha dele estava sentada na cama, perfeitamente bem, toda feliz de ver. Ele se caiu, se arrasou com aquilo, achou maravilhoso, fantástico. Resumindo a história, essa menininha de 8, 9 anos, aos 16 anos estava presa, detida por ter cometido um assassinato. Era viciada em droga e traficante, com 16 anos de idade. Não teria sido melhor para ela desencarnar naquele momento? Por que prolongar a vida daquele jeito como ele pediu, né? Talvez a espiritualidade tenha dado essa, vamos dizer assim, tem uma palavra que se aplica, essa moratória para a menina, para servir de lição para ele e para as outras pessoas que conheciam, né? De como é que a coisa funciona num momento desse. Se a gente vai desencarnar e sabe que vai sofrer, nós não temos, nós no espírito que sabemos como é que funciona a nossa vida espiritual, não temos o direito jamais de procurar viver a vida como esse escritor famoso, um escritor, esqueci o nome dele. Tem uns 3 meses atrás que aconteceu isso. Aqui no Rio, inclusive. A gente jamais ia pensar numa condição dessa, porque a gente sabe que o que está escrito e definido para nós vai precisar acontecer para o nosso bem, para a nossa evolução. A gente está aqui num processo evolutivo. Já estivemos em outros corpos e vamos estar em outros corpos. Então, eu acho que o entendimento que a gente tem da vida espiritual é de que a nossa verdadeira vida, não a vida física, que é passageira, como a gente sabe que é. E esse tempo que vai passar é limitado pela espiritualidade. Quando a gente já vem com uma. Eu tenho um amigo que dizia uma coisa que é uma realidade. A gente já vem com um tempo programado fixo. O que a gente não pode prolongar esse tempo. Essa moratória é muito rara. A gente não pode prolongar, mas a gente costuma diminuir um pouco esse tempo, desencarnar antes do tempo, por causa dos nossos maus hábitos, dos nossos vícios,
dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, a gente acaba provocando o nosso desencarne antes daquele tempo definido já para nós. A gente não passa do tempo. Quando chega aquele tempo é o momento. Se você com pouco sofrimento ou com muito sofrimento, não depende da gente. Está definido que nós precisamos passar, porque é fundamental para a nossa evolução. A gente não vive no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, à toa. Ele disse aqui, disse no estudo que a Isis fez semana passada, fez esse comentário. A gente não está aqui gratuitamente, a gente está porque precisa passar por aquilo. Então, essa é a abreviação do tempo da pessoa, do desencarne, passe por esses problemas, chamada eutanásia, pode trazer esse problema para aquela pessoa que está desencarnando. Como a gente já percebeu que pode. Né? Gente, eu acho que eu encerro aqui, o capítulo está encerrando isso aqui. Semana que vem a gente já vai partir para o capítulo 4. Ficamos aqui com as lições que São Luís sempre nos dá de forma direta e objetiva. Obrigado pela atenção de vocês. Graças a Deus por essa oportunidade. Então, mais uma vez, vamos elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Jesus, amigo, esse primeiro momento de nossa reunião já vai terminando, mas fiquemos aqui nas nossas reflexões sobre essa nossa existência, sobre essa oportunidade, essa presente mesmo que nos encontramos. Estamos aqui encarnados na Terra e precisamos realmente entender e aprender todas essas lições. Afinal de contas, cada um de nós, a seu turno, está buscando a paz e a felicidade. E essas precisam ser muito trabalhadas por nós. Assim, aprendendo o Evangelho, aprendendo as páginas de abertura, nas conversações, nos cursos que as casas espíritas oferecem, e somos nós aí, pouco a pouco, dia a dia, colaborando pela nossa melhora, porque ela não vem de fora, ela precisa brotar e crescer dentro de nós. Mais uma vez, mestre amigo, leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que já estamos recebendo nesta noite e recebemos sempre. Mestre amigo, por favor, esteja com cada um dos médiuns passistas que logo estarão lá dentro das suas câmaras de trabalho, com cada um ajudando, auxiliando e amparando-os juntamente com a espiritualidade, para que o trabalho desta noite seja continuado com afinco. E assim, mestre, estamos sempre a te pedir, esteja conosco, mas no fundo nós sabemos que você está. Nós é que estamos sempre precisando envidar esforço para estarmos vibrando na tua face. Que essas boas vibrações se espalhem por toda essa nossa casa de caridade, chegue a todos os departamentos, a todos os setores e a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados. E assim estamos terminando o nosso primeiro momento. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Quanta luz